Circuito CBN, com Gustavo Frison. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 12 de maio de 2018, são exatamente 9 horas e 34 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todos já sabem, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook, procura lá, Programa Circuito CBN, aí você pode enviar a sua pergunta, opinião, enfim, pode dar aquela curtida também, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 156, eu disse, edição de número 156 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. O Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será Eduardo Generali, especialista em mototurismo que vem nos falar sobre suas aventuras ao redor do mundo sobre duas rodas. O aumento da procura por esse tipo de turismo, a preparação e a tecnologia que envolvem esses projetos, a participação crescente das mulheres nessas aventuras e muito mais. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, inclusive de moto. Está aqui no estúdio conosco, Eduardo Generali. Ele é especialista em mototurismo, em motoaventura. Muito bom dia e obrigado pela presença, Eduardo. Bom dia, Gustavo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos contar um pouco de histórias hoje. Para começarmos então, eu queria conhecer um pouco da sua história. Você é um guia, instrutor de pilotagem de motocicletas e já percorreu diversos países sobre duas rodas. O que é exatamente o mototurismo ou motoaventura também, como é chamado? E sempre esteve ligado à sua família, né? Sim, principalmente através do meu pai, né, o Ricardo Atacama. Ele sempre foi motociclista, desde pequeno ele sempre adorou andar de moto. E depois dos 50 anos, ele conseguiu transformar isso, nessa paixão, num trabalho. Eu já tive a sorte de fazer isso desde os 20. Como a vida é, né? Olha que legal. Mas principalmente motivado pelo meu pai, comecei a andar de moto desde criança e vê-lo viajando na adolescência, eu me apaixonei por isso. Então ver ele planejando as viagens dele, abrindo o mapa e indo viajar, principalmente aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Bolívia. Naquela época era literalmente isso, abrindo mapas, né? Abrindo o mapa e levando os mapas para viagem. Levar mapa eu levo até hoje. Eu uso o GPS, mas eu pelo levo sim, pelo não, vamos levar um mapinha aqui, né? Sim, é sempre bom abrir um mapa. Mas então essa paixão de vê-lo viajando passou para mim de admirar, e depois quando eu comecei a fazer viajar não parei mais. Ele começou com 50 anos a fazer isso? Foi, aproximadamente ele tinha uns 50 anos quando ele fez a primeira viagem, longa viagem de moto, justamente para o Atacama. Aliás, eu queria conhecer um pouco desse universo, porque a gente ouve falar dessas aventuras sobre motos, que a pessoa viaja um pouco para distâncias mais longas, agora recentemente, há pouco tempo, enfim. Eu queria conhecer o melhor, qual que é o tamanho desse mercado de mototurismo hoje? Qual que é o perfil desse público e o que esse pessoal está buscando? Tá. Então, as viagens de moto, na verdade, sempre existiram. A gente tem relatos aí de longas viagens lá de 1930, 40. Aí era o roots mesmo, raiz, hein? Pessoal que viajava sem equipamento, sem capacete, sem proteção, sem GPS. Sem medo. Sem medo. Ia com motos pequenas, amarrando a bagagem na moto e tentando achar o caminho, né? Mas de uns anos para cá, digamos 10 anos para cá, surgiu essa facilidade de informação. Sim. Então fica muito mais fácil você buscar informações sobre caminho, documentação, como preparar sua moto, né, o que levar. Então acho que, e as motos melhoraram muito também, principalmente. Então acho que isso ajudou para que crescesse esse movimento, das pessoas terem essa vontade, criar essa coragem e pegar a moto e sair viajar. Hoje a gente organiza viagens de moto, mas tem muita gente que viaja sozinho, com amigos, ou né, com as empresas que organizam as viagens. Sim. E a gente vem sentindo essa crescente já há algum tempo, inclusive uma migração do estilo de moto. Né? Existem as motos esportivas, as customs, nakeds,
E cada uma tem sua tribo, né? Cada uma tem a sua tribo e o seu propósito. Digamos que as Big Trails, que são as motos que nós usamos, a proposta delas é de viagens, é de fazer longas viagens. Viagens longas. Sim, elas têm autonomia, robustez, ergonomia, né? Elas são motos para isso. São motos criadas para viagem. Então, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão migrando para elas por essa versatilidade. O Eduardo está me contando aqui que ele já chegou, como a evolução acontece nas motos, né? Enfim, como em todos os segmentos, mas nas motos também. Ele já chegou a trocar o pneu da moto antes de fazer a revisão. Exato. Hoje, com a precisão dos motores, né? Então, a moto que eu uso, por exemplo, a Ducati, ela tem a revisão de 15 em 15 mil quilômetros. Isso significa que, dependendo da viagem, se você tiver com uma moto pesada, você vai ter que trocar o pneu traseiro antes dos 15 mil. Sim. Então você troca o pneu, mas não troca o óleo, não faz a revisão. Olha só, o que esse pessoal busca, na verdade? É aventura? É porque gosta de moto? É aventura? É tudo isso? Viajar de moto é difícil de explicar, né? Porque normalmente é em grupo, né? Em grupos. E é muito legal isso. É uma paixão. Normalmente a gente brinca que tem o vírus do motociclismo, né? Quem começa a viajar e cai nessa, né? E entra nesse mundo, é difícil sair. Porque quando tem uma frase famosa que diz que quando você viaja de carro, você vê a paisagem. Quando você viaja de moto, você faz parte dela. Então acho que as sensações que você tem de sentir o frio, o calor, a chuva, os cheiros, a estrada, isso é encantador. E aí a sensação de chegar num lugar, conquistar um destino, é muito satisfatória. Você tem essa sensação de conquista mesmo, de superação. E aí você quer partir para o próximo, e para próximo, e para próximo. E antigamente você precisaria, na verdade, convencer a sua mulher de dar um alvará. Ainda tem. Ainda tem isso. Mas hoje em dia as mulheres estão ficando mais espertas, elas já são muito mais do que os homens, mas vão junto, não dão essa moleza aí e vão juntos. Eu tenho um dado aqui, Eduardo. Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, o número de mulheres habilitadas para pilotar motocicletas cresceu mais de 50% entre 2012 e 2017. É verdade que elas estão se interessando cada vez mais por esse tipo de aventura, ou na garupa, ou também está começando o movimento de irem sozinhas também, né? Exato. Na garupa, cada vez mais a gente vê nas estradas, nas viagens, as mulheres participando. Eu acho que muito pelo conforto que as motos têm a oferecer. Hoje, antigamente era dureza, hein? Motos menores, duras, né? Sim, então, sim. Hoje as motos maiores oferecem muito conforto para a garupa e também o equipamento. Então, um bom capacete. Hoje tem um intercomunicador. Então, no capacete, a garupa vai conversando com o piloto. Se você estiver num grupo de viagens, você emparelha todos os intercomunicadores, vai todo mundo conversando. Então, torna a viagem muito mais agradável e as motos mais confiáveis, dão mais segurança para as garupas. Então, sim, a gente tem visto cada vez mais elas participando, indo nas viagens e, aos poucos, começando a pilotar. Acho que esse dado que você falou, principalmente para motos de baixa cilindrada, para se locomover em cidades, mas elas estão aprendendo, então começando, né? Sim, então, primeiro por uma moto menor, início, né? Isso, vai ganhando confiança e, sem dúvida, crescendo a cilindrada e, por que não, fazendo parte das viagens, pilotando. Claro, claro. Onde você já esteve pilotando uma moto? Ele passou alguns lugares aqui que para ir sem moto já é difícil. De moto ainda... conta um pouco desses os lugares mais exóticos que você já esteve, enfim. E história curiosa, acho que não deve faltar, né? Histórias curiosas. Tem algumas. Eu já estou perto de 40 países visitados em moto. Então, como eu me dedico a isso, tenho essa oportunidade de fazer isso tanto nas minhas férias como trabalhando, né? Levando os grupos. Nas férias você vai para descansar, você faz a mesma coisa. Isso. O curioso, quando eu fui de moto até o Alasca, saindo de Itu... O cara sai de Itu, bota a malinha nas costas, eu vou ali até o Alasca e já volto. Isso foram nas minhas férias. Para dar uma relaxada. Foram 75 dias de viagem, essa foi a mais longa que eu fiz. Então estava eu e meu irmão, nós saímos cada um em uma moto de Itu, foram quase 30 mil quilômetros, 75 dias. Você saiu de Itu e como é que foi o trajeto? Essa viagem a gente saiu de Itu, a gente atravessou o Pantanal e entramos na Bolívia. Inclusive uma das histórias mais intensas dessa viagem até o Alasca foi logo na primeira semana de viagem no Salar do Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo, na Bolívia. Ele está a 3.600 metros de altitude.
e meu irmão teve a brilhante ideia de acampar no meio do salar, para ter uma experiência, né, experiência única, uma aventura. E a gente só não contava que fizesse tanto frio à noite. Acho que deve ter feito uns 10 abaixo de zero. E de dia calor e à noite é muito frio. Exato. Então, ventou bastante, fez muito frio. A gente tinha saco de dormir, estava preparado, mas não para tanto frio. Então foi bem intenso. Acho que não dá para dizer que eu dormi aquela noite. Você já desculpou ele ainda? Já desculpou, não? Não, no dia seguinte a gente já estava bem. Mas essa foi uma experiência bem intensa. A gente cruzou a Bolívia, fizemos a Estrada da Morte, que é famosa também. Depois o Peru, Equador, Colômbia. Voamos as motos para o Panamá. Subimos toda a América Central. Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Cruzamos o México, a Barra Califórnia, entramos nos Estados Unidos, subimos toda a costa oeste, atravessamos o Canadá e chegamos no Alasca. Nossa. Então foi uma bela viagem. Você imagina o planejamento para uma viagem como essa, porque cada país tem suas leis, não sei se tem vistos todos, enfim, tem uma história diferente a cada fronteira que você cruza, né? Sim, alguns países você tem que tirar o visto antes mesmo de sair, outros você tira na fronteira, outros não precisa, mas você precisa planejar bem, preparar bem a sua moto, né, o seu equipamento, calcular as revisões que vão ser feitas no caminho, tem trocas de pneu, também, dinheiro, onde você vai trocar dinheiro, levar cartão. Onde você vai arrumar dinheiro. Onde você vai arrumar dinheiro para isso. Mas já fiz também viagens para outros continentes, voltei agora do Marrocos, foi uma viagem fantástica, eu não conhecia, atravessamos a Cordilheira do Atlas, o deserto do Saara, já rodei pelo Himalaia, no norte da Índia. O Jaguariúna, você já foi, não? Circuito das Águas, aqui em Amparo. Opa, maravilhoso. Então já rodei bastante, passei por alguns desafios, mas sou apaixonado pelo que eu faço. Então, tanto que nas minhas férias de guiar os tours em moto, eu viajo de moto. Na minha lua de mel, levei minha mulher viajar de moto pela Itália. Está casado ainda? Estou. Então deu certo. Então é uma paixão mesmo. Ah, que legal. Hoje conosco Eduardo Generali, ele é especialista em mototurismo e motoaventura. Vamos fazer a nossa primeira parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, 9h46. Só na CBN você ouve Merval Pereira. O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente uma disputa entre quem quer usar a lei para punir as ilegalidades que ocorrem há anos no Brasil e quem quer usar a lei para continuar protegendo quem comete ilegalidades. Merval Pereira está todo dia no CBN Brasil. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Muito bem, de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora 9h47 da manhã. Hoje conosco, Eduardo Generali, especialista em mototurismo, motoaventura. Estamos falando um pouco desse tipo de atividade muito legal que cresce a cada ano, as pessoas realmente se aventurando em cima de uma moto. Isso é muito bom mesmo. Eduardo, como você falou aqui rapidamente, enfim, qualquer tipo de aventura, principalmente para outros países, exige um grande planejamento, né? O que envolve essa preparação e quais os principais cuidados que as pessoas devem ter? Eu acho que o auxílio de um profissional é indispensável, né? Porque você vai encarar aí, sabe sei lá o quê, né? Sim, a informação hoje ela pode ser buscada de diversas maneiras, né? A internet Sim. Hoje você consegue muita informação. Eu considero um esporte de aventura, né? São motos de alta cilindrada, você está viajando longas Exige preparo físico, né? Exige preparo físico, mental, para aguentar, né, viagens longas. Você fica muito tempo longe de casa, longe de familiares, você sai da sua zona de conforto. Então, assim, você, para uma viagem longa, tem que considerar diversos fatores. Por exemplo, o clima e a época do ano que você vai fazer a viagem. Diversos tipos de clima, no mesmo dia, inclusive. Sim, sim. Mas aqui na América do Sul a gente tem alguns fatores. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que divide a Argentina e o Chile, ela tem pontos muito altos, até 5.000 metros de altitude. Então isso significa que no inverno a chance de nevar e fechar a estrada é enorme. Então, se você não se informar bem e achar que nas suas férias de junho ou julho vai fazer essa viagem, a chance de você quebrar a cara é grande, de chegar numa fronteira e estar fechada porque a estrada está fechada, porque está nevando. O sul da Argentina, por exemplo, a região da Patagônia, é muito extrema e faz muito frio. Mesmo no verão, já peguei neve
no Ushuaia. Então, se você se planeja para ir na época certa, e mesmo assim você corre risco de ter desafios. Sim. Então, para onde ir e quando ir? Isso é uma parte bem importante do planejamento, da preparação. Outra coisa é para a moto, né? Então, a gente estava falando aqui, o pneu, por exemplo. Se você vai sair para uma viagem longa, você tem que observar como está o seu pneu. Se você vai precisar trocar antes da viagem ou durante a viagem. Fora outras partes da moto, pastilha, óleo, enfim, preparar a sua moto para poder fazer a viagem com sucesso, para você ir e voltar. Sim. Documentação. Então, você tem que saber quais documentos levar pessoais. Por exemplo, tem muita gente que acha que a CNH é aceita para entrar na Argentina não é aceita. Você precisa levar o seu RG ou o seu passaporte. Para entrar no Chile, você precisa de um passaporte, você precisa de um seguro especial para sua moto contra terceiros. Se a moto não estiver no seu nome, estiver no nome de um terceiro ou de uma empresa, você precisa de uma autorização, com firma reconhecida no cartório para poder fazer a viagem. Então tem uma série de preparativos que vão te ajudar a poder fazer a viagem, né, com sucesso. Normalmente, quanto tempo exige preparação? Existe um tempo médio, não? Olha, depende da sua experiência, da viagem, exatamente. Se você já está acostumado a fazer as viagens, você consegue se preparar com mais rapidez. Mas pelo menos 3 meses, 6 meses, se você tiver para fazer com calma. Para providenciar os documentos, preparar sua moto, equipar sua moto. Às vezes a moto, você acha que você compra ela não está pronta para viajar. Você precisa colocar um bagageiro, um protetor de motor, às vezes um para-brisa mais alto para te dar mais conforto. Trocar os pneus, aí você tem que se equipar, comprar um capacete, experimentar, jaqueta, calça, bota, luvas. As motos fabricadas no Brasil estão preparadas para neve, para temperaturas baixíssimas? Também não. Elas aguentam, assim, na verdade, as motos nenhuma foi feita para andar na neve. Uma neve fraca, leve, que cai no asfalto e derrete, você consegue andar. Mas aquela neve, assim, que a gente vê em montanhas de esqui, sim, assim, sim. Essa neve não dá para andar. Não é o caso. Não é o caso. Realmente de muita preparação. Eu vou fazer nossa segunda parada, agora 9 horas e 51 minutos. Hoje conosco Eduardo Generali, especialista em mototurismo e motoaventura. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta a Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Conexão Brasília, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, ao vivo da capital federal, o jornalista Gerson Camarote comenta e analisa o que é notícia no Planalto e no Congresso. E une-se a Milton Jung em grandes entrevistas, dentro do Jornal da CBN. Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Volta ao vivo aqui, Circuito CBN pela Rádio CBN Campinas. Hoje conosco Eduardo Generali, especialista em mototurismo, motoaventura. Eduardo, até que ponto a tecnologia está ajudando hoje? Que a gente falou no começo do programa, levava-se mapas antigamente, você ainda leva por garantia, mas não é só o GPS que você tem ali que te ajuda, né? Não, hoje as motos elas vêm com tanta tecnologia que até hoje me surpreendo. Os painéis das motos hoje... Até piloto automático tem. Piloto automático, elas têm controle de tração, o ABS hoje funciona em diversos níveis, você consegue regular, a suspensão é eletrônica. Então hoje eu estou na minha moto, eu consigo no botão regular a suspensão só para um piloto. Se eu tiver com minha mulher na garupa, eu coloco lá, estou com minha mulher na garupa. Ela vai erguer a moto e vai fazer um mapeamento de suspensão para mais peso. Se eu tiver com bagagem, eu coloco, eu estou viajando com minha mulher e com bagagem. Ela automaticamente vai regular a suspensão para isso. O piloto automático funciona como de carro. Você está lá, você com um botão você aperta e mantém a velocidade. Exato. O GPS, como eu te falei, funciona também nas motos. A gente coloca ele acima do painel e usa para se orientar nas viagens. Elas têm, inclusive agora as mais novas, um controle de estabilidade. A moto ela tem um módulo para medir o ângulo na curva, de inclinação, de aceleração. Então ela corrige possíveis falhas humanas.
Se você meter a mão no freio numa situação em que você não deveria, ela dosa essa frenagem para não te comprometer. Entendi. Então é impressionante como as motos evoluíram e como elas estão facilitando a nossa vida. Para encerrarmos então, que eu preciso liberar o Eduardo, que ele inclusive vai fazer uma palestra agora, daqui a alguns minutos, a partir das 10, né? Falando justamente dessas experiências suas, né? Isso, aqui na Ducati Campinas, vamos bater um papo aí sobre viagem. Quem quiser vai lá. Só chegar. Então, para encerrarmos, quem quiser dicas, então, sobre esse tipo de viagem, enfim, informações sobre aventuras sobre duas rodas, qual é a forma mais segura de buscar informação? Olha, como eu falei, hoje na internet você consegue muita informação. Nós da Moto Atacama temos o maior prazer em ajudar, em oferecer o nosso conhecimento, dando dicas, ideias, instruções, né? A gente oferece as viagens, como eu falei. Então, nos nossos canais, a gente está sempre disposto a ajudar no que for possível. Hoje conosco esteve Eduardo Generali, especialista em mototurismo e motoaventura. Obrigado, então, pela presença, Eduardo. Obrigadão. E já que hoje é sabadão, temos a nossa agenda, papel e caneta, anote aí, ó. Se liga, Baixa Terapia Teatro Iguatemi Campinas. Estrelado por Antônio Fagundes, Mara Carvalho e grande elenco, essa debochada comédia fica em cartaz na cidade dias 25, 26 e 27 de maio, apresentando a história de 3 casais que se encontram para uma suposta sessão de terapia em grupo. Muito legal. Informações teatroiguatemicampinas.com.br. Ozzy Osbourne, Allianz Parque, São Paulo. Em sua turnê de despedida, o líder do Black Sabbath e uma das grandes personalidades do rock mundial desembarca na capital paulista dia 13 de maio, com seu show solo, trazendo na bagagem seus grandes sucessos. Informações, mediorama.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhor em Campinas e região é muito fácil. Basta pintar no portal que é a cara da cidade. Anota aí, gustavofrison.com.br. Eu queria aproveitar a oportunidade também, já colado à nossa agenda, recebi um flyer aqui de John Elvis, que estará com a banda Memphis, hoje, sábado, a partir das 9h30 da noite, no Tonicos Boteco, desfilando as suas madeixas, a sua grande costeleta, num show especial para as mães. Happy Mother's Day! Então, John Elvis estará hoje no Tonicos Boteco, a partir das 9h30 da noite. Está dado o recado, então. E eu queria aproveitar, antes de encerrarmos, claro, o programa, não poderíamos fazê-lo sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana. E eu começo com quem? Com o meu tio, Álvaro Frison, fez aniversário. Parabéns a ele, beijo para você. Também para Carlos Alberto Vargas, presidente do Clube Regatas, aniversariante de ontem também, parabéns, grande abraço. Giovanni Madaloni, da GM7, parabéns também. Luiz Guilherme Fabrini, secretário de Comunicação de Campinas, olha quanta gente legal fazendo aniversário essa semana. Elton Pimenta também, grande jornalista, parabéns a ele. Rodrigo Raineri também fez aniversário. Cristiane Capitanini, Denise Furcolin, Fernanda Tronde também fez aniversário. Raquel Baracá, Cláudia Bertasso e Cláudio Nicorsi são alguns dos aniversariantes desta semana. E não se esqueçam que daqui a pouco, a partir das 2h15 da tarde, também amanhã, domingão às 8 da manhã, portanto em dose dupla, vai ao ar a edição 1067 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record TV. Estão todos convidados a curtir o quê? A festa de 100 anos do Clube Regatas, um dos clubes mais tradicionais do interior paulista, fez 100 anos. Podem curtir então a festa a partir das 2h15 da tarde hoje. Agradecimento, claro, aos nossos parceiros Luiz Fernando Savian, Camila Dutra, Bruno Costa, Gilson Gomes Oliveira e Giovanni Madaloni, aniversariante, que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho na TV e também aqui no rádio. Lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook, procura lá, programa Circuito CBN, aí você pode enviar a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato mais rápido e direto aqui conosco. Agradecimento também a Valmir Bortoleto, que esteve à mesa nos trabalhos técnicos. Lembrando que na sequência do nosso programa temos o quê? O nosso CBN Cultura, ao vivo, com Leonardo Cassano. Flávio Botelho essa hora está na prainha, com uma bela sunga, enquanto ele descansa. Leonardo Cassano assume aqui ao vivo o CBN Cultura, dicas culturais muito legais, enfim,
Temos muita coisa legal até o meio-dia aqui na Rádio CBN, fiquem ligados. Semana que vem estaremos de volta ao vivo, sabadão a partir das 9:30 da manhã, com mais uma edição do Circuito CBN. Espero por vocês, até lá, tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison.